Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade nas nossas aulas. Agora é a aula número 3, construtores, palavra reservada diz e encapsulamento. Vamos iniciar com os construtores. O que é um construtor? É uma operação especial da classe e o construtor ele é executado no momento que a gente instancia um objeto. Os usos comuns dos construtores são para iniciar valores dos atributos, então a gente vai ver isso um pouco mais de perto, e a gente também permite, ou obriga que o objeto receba esses dados no momento que ele é instanciado. Então a gente tem que entender que o construtor, a proposta dele é executar no momento que a gente cria nosso objeto. Então vamos dar uma olhadinha nessa proposta. Bom, se você não criar um construtor customizado, o construtor padrão vai ser utilizado, no momento que a gente instanciar o nosso objeto. Então observa esse caso aqui, ó. Esse aqui é o construtor padrão. Então ele tem exatamente essa proposta, que é o nome da classe, e aqui nos parâmetros, ele é vazio. Então esse aqui é o que nós chamamos de construtor padrão. Então se você não especificar um construtor dentro da sua classe, o que será definido, no momento da instanciação é o padrão. E toda classe possui um construtor padrão. O construtor padrão está vazio, é por isso que nada acontece. Mas ok, você pode especificar um construtor. E aí você vai ter uma sobrecarga, O que seria essa sobrecarga? Você ter dois construtores numa classe. Então observe esse caso aqui, ó. Criar uma classe chamada pessoa com os atributos nome e CPF. Depois a gente criar uma principal e instanciar um objeto tipo pessoa. Neste primeiro exemplo, não vai ser obrigatório a gente definir o nome e o CPF da pessoa, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha como é que a gente vai resolver esse exercício aqui, ó. Eu vou criar um projeto. Ele vai se chamar aula 3. E dentro da aula 3 aqui, eu vou definir vou colocar aqui, exercício 01. Dentro do exercício 1 eu vou chamar aqui pessoa. Ok, o que eu quero que aconteça aqui? Eu quero então definir nome e CPF. Ok, como ele não quer que seja passado um atributo no momento da instanciação, então ele vai chamar o construtor padrão. Se ele vai chamar o padrão já existe. Mesmo que você não veja, ele existe. Vamos lá. Vamos criar aqui o objeto. Aí, ó, neste momento aqui, o padrão ele é chamado no momento da instanciação do meu objeto. E aqui eu preciso definir o nome e o CPF. Ok. Essa é a proposta, Esse aqui, o que o exercício está pedindo? Na verdade, quer que você utilize o construtor padrão. Lembrando que aqui, ó, quando você não obriga, o padrão ele não está obrigando você passar nem o nome nem o CPF. Agora a gente vai ver uma outra proposta, ó. Agora, ó, é obrigatório você, no momento que instanciar um objeto, você passar o nome e o CPF. Agora sim, como é que você vai fazer para resolver esse problema? Você precisa vir aqui, ó, e criar o construtor, com nome e CPF.
Neste exemplo, como nós temos um construtor criado, ou seja, customizado, a classe, aqui o código já pede, ó, agora você vai precisar utilizar o construtor que você acabou de criar. Então significa o seguinte: você só vai conseguir instanciar o objeto se você me passar esses dois parâmetros aqui, ó. Então compreende que agora, criando um construtor customizado, você precisa utilizá-lo. Então você precisa seguir as regras. Quais são? Agora é obrigatório passar o nome e o CPF no momento que a gente instancia o objeto. Isso aqui não é mais necessário, porque já está sendo realizado no momento da instanciação do objeto. Se você quiser visualizar aqui, ó, é só chamar os dois atributos, nome e CPF. Ok. Então esse é o construtor. Segunda atividade: cria uma classe carro com os atributos marca, modelo, cor e preço. E aí você tem que, no momento da instanciação do objeto, você obriga, né, que os atributos sejam passados. Vamos lá. Classe carro. Vamos lá, marca, modelo, cor, double, preço. E aqui, pessoal, é só para dar uma dica, ó, botão direito, inserir código, construtor, selecionar todos os atributos, gerar. Ele já cria para mim o construtor. Aqui eu vou criar o principal, né, para a gente poder instanciar nosso objeto. E aqui na passagem na criação do objeto, vamos utilizar o construtor. Ok, aqui então finalizamos. Criamos então o nosso construtor. E aqui na chamada da instanciação do objeto a gente passa os parâmetros. É possível especificar mais de um construtor, perfeito. Se você quiser criar mais de um construtor, você pode. Como assim? Você pode vir aqui, ó, e criar um construtor que pede apenas um atributo. Então aqui você tem dois construtores, né? Mas uma quantidade aqui de parâmetros diferentes. Agora vamos para a palavra reservada this. Vamos dar uma olhadinha nela. Aí eu acabo utilizando, e eu acho bom quando a gente dá uma passada nesses conceitos para vocês relembrarem. Então é uma referência para o próprio objeto. E qual que é o uso mais comum? É diferenciar atributos de variáveis locais. Isso é bem interessante, ó. Atributos e variáveis locais diferentes. Aí você não precisa, né? Se eles são diferentes, você não precisa do this. Olha só esse caso. Ó, você tem o nome e aqui você tem o campo nome. Você tem o preço, campo preço. Quantidade, campo quantidade. Então aqui não tem necessidade de usar o this. Por quê? Porque os nomes são diferentes, né, os atributos. Então aqui não é necessário. Agora, quando você trabalha com atributos e variáveis iguais, aí sim existe a necessidade de você definir, né, o this. Por quê? Porque ele não vai saber, ó, quem que você está referenciando, entendeu? Esse name aqui, como que ele vai saber qual que é? Ele não sabe se o name é esse
do lado esquerdo ou se o name é esse do lado direito. Por quê? Porque os nomes estão iguais. Então ele fica confuso. Ele não vai saber utilizar. Então o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar com o this. Então neste nosso exemplo aqui, ó, vou mostrar para você no código. Você acaba tendo que diferenciar um do outro usando this. Então, quando você coloca o this aqui, ó, aqui no método, você está falando o seguinte, ó, esse this aqui, ele é o atributo da classe. Esse aqui, price, é o atributo da classe, esse aqui, quantidade, é o atributo da classe. Então é exatamente este atributo, esse atributo e esse atributo. Então são os atributos aí da classe. E esses do lado direito são os atributos aqui, ó, que você vai inicializar. Então você vai passar aqui, por exemplo, TV, ó, que é o que está aqui em cima, tá vendo? Esse aqui é o preço, esse aqui é a quantidade. Essas informações aqui vão estar no objeto. Então quando você utiliza o this, você está falando o seguinte para ele, só para deixar reforçado. Quando você utiliza o this, aqui, você fala que esse name aqui, ó, ele é o da classe. Entendeu? Então tem o this, ele é a referência da classe. Agora quando não tem a referência aqui do método. Isso é a palavra reservada this. Só para reforçar mais um pouquinho, eu vou fazer um exemplo, tá bom? Ó, botão direito, exercício 3. Vou colocar aqui animal, string nome, entidade. Quando eu venho aqui e crio o construtor, vou criar o construtor, que é o animal. Se o construtor aqui possui o mesmo nome da classe, os atributos da classe, como acontece nesse nosso exemplo, ele não sabe quem é quem aqui, ó, tá vendo? Ele fica confuso, ele não vai saber quem que você está referenciando. Você está referenciando o atributo da classe ou você está referenciando aqui o parâmetro do método? Aí fica com uma confusão. Quando você vem aqui e coloca o this, aí sim, o nome é da classe. Então nós chamamos de atributo da classe. Idade é da classe. Aqui o nome é o parâmetro aqui do método. Idade é o parâmetro da idade. Então, para terminar aqui, vamos dar uma olhadinha no encapsulamento. Como que funciona isso? O encapsulamento, ele esconde detalhes da implementação. Então, você vai expor apenas as operações e os detalhes da implementação você não tem acesso. Então a gente protege os atributos e os métodos de uma classe. Desta forma a gente vai conseguir utilizar o encapsulamento e o nosso código vai ficar protegido. Eu vou explicar isso melhor, tá? Então lembra que encapsular é proteger. Você então tem os atributos privados, né? Então isso a gente encapsula os atributos e aí a gente só consegue acessá-los a partir de métodos. Então a gente aqui, ó, impede o acesso direto a esses atributos que estão encapsulados. Como que você acessa agora? Através dos métodos acessores e modificadores, que nós chamamos de métodos getSet.
Então, a partir do momento que um atributo está encapsulado, ele só é possível ser acessado através de métodos getSet. Desta forma, o usuário ele faz uma interação apenas com esses métodos. Ele não consegue acessar diretamente os atributos encapsulados. Então não é possível mais fazer acesso direto, apenas por meio dos métodos. Olha esse caso aqui, ó. Quando você vem aqui e encapsula o atributo, como é o caso que aconteceu aqui com saldo, ó, antes nós não tínhamos essa palavra reservada. O que aconteceu no momento que você encapsulou? Você não consegue mais fazer um acesso direto a esse saldo, somente através de métodos. Então, para você capturar os dados de um saldo, né, as informações, você usa o getSaldo. E para colocar informações dentro do saldo, você usa o, aqui neste caso aqui é o depositar. Então, os métodos que são possíveis serem utilizados aqui, é que nós chamamos de método get, que é esse caso aqui, né, que é para capturar, né, buscar, e esse aqui é o set, que é para colocar informações. Então eu uso muito essa lógica aqui, ó. Se você quer colocar uma informação dentro de um atributo, você quer colocar, você usa o set. Você quer retirar informações do atributo, né? Você usa o get. Então, se o atributo está encapsulado, você vai ter que usar o getSet. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo. Vou colocar aqui aula 4, exercício 4. Vou colocar aqui o saldo, vou colocar aqui o nome. Então vou criar aqui pessoa. Então olha lá. String nome PSVM. Se eu vier aqui pessoa, P1, new, pessoa. Aí ó, se ele não tiver encapsulado, eu consigo acessar diretamente esse atributo. Então eu fiz o acesso direto. Agora se eu vier aqui escrever aqui ó, private, que é exatamente ó, esse encapsulamento, quando eu faço isso, neste meu exemplo, né, ele está dando certo aqui porque eles estão na mesma classe, tá bom? Mas se eu viesse aqui e colocasse isso do lado de fora, ó, principal, se eu colocasse do lado de fora, ele não aceita mais. Por quê? Porque o atributo está encapsulado. Quando eu tiro o atributo, ou encapsulamento, ele aceita. Não dá mais erro. Quando eu encapsulo, aí ele já não aceita mais, tá vendo? Tá dando erro, ó. O atributo pessoa, né, o nome é encapsulado. Como é que você faz para resolver? Agora, para você acessar, você vai ter que trabalhar com getSet. O get, ele captura, então, string get nome. Se eu quero capturar a informação, eu não posso mais utilizar o get, o acesso direto. Como assim, Davi, capturar a informação? Assim, ó, se eu viesse aqui e colocar nome, não posso mais fazer isso. Eu não tenho mais acesso direto a esse atributo, entendeu? Agora eu tenho que fazer como get nome. Aí sim, quer ver? Apesar que eu vou ter que fazer um set primeiro, né, para aparecer a informação. Então vamos lá. Void set nome. Vamos conferir aqui, ó. Vim aqui, ó, não tem como acessar direto, né? Eu uso o set. Agora sim, ó. Neste exemplo eu já estou utilizando o atributo encapsulado. Para acessar
Para colocar informação eu uso set. Foi aquele desenho que eu fiz, ó. Tá vendo? Para colocar informação, imagina que isso aqui é o nome. Para colocar informação, set. Aqui, ó, set. Coloquei aqui Davi. Não tem jeito mais de fazer isso, ó. Isso aqui não é possível mais. Por quê? Porque o atributo está encapsulado. Isso aqui não é possível mais. Tem que usar set. E para capturar é get. Para buscar, né? Pegar a informação. Aí o que eu tenho que fazer? Get nome. Não tem como mais fazer isso, ó. System out println nome p1.nome. Isso aqui não é possível mais, tá? Somente utilizando o get. Por quê? Porque o atributo está encapsulado. Só para vocês verificarem, né? Agora já é possível acessar o que está dentro do atributo usando o get. Bom, é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez. Qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários. E lembrando que todo esse código está lá no GitHub. Link também do GitHub vai ficar no primeiro comentário fixado. Um abraço.